Tá gravando. Olá, meu nome é Samara e eu apresento minhas colegas a Giovana, a Camila e a Elis. E nós vamos falar sobre uma obra fascinante da literatura brasileira que é o Dom Casmurro. E nós selecionamos uma pequena frase dita por um dos personagens que descreve o Capitu, que é um dos personagens principais, que é olhos de cigana, oblíqua e dissimulado. Poesia pura, né? E quem citou essa frase foi o amigo de Bentinho, o José Dias, que era o agregado da família que morava com eles desde muito cedo. Ok. Mas primeiro nós vamos começar falando do autor, um grande escritor brasileiro, Machado de Assis, que ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908. E o legal do Machado de Assis é que ele é de origem humilde, o que era incomum para os intelectuais da época, né? Nasceu num morro carioca e ele acabou se tornando jornalista, escritor, estudando, foi um autodidata, como as biografias dele falam, né? E ele é um dos maiores escritores brasileiros, né? E passeou por vários gêneros da literatura. Ele foi poeta, jornalista, crítico, literário, cronista, político, já que ele viveu numa época, a época da República, que foi uma época bem efervescente assim, no Brasil. É uma época marcada até hoje pela história, né, que mudou a história do Brasil politicamente. Inclusive, o Machado de Assis faz parte da Academia Brasileira de Letras. Então, a obra dele tem vários romances, 9 romances, peças teatrais, contos, poemas. E ele foi o introdutor do realismo no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porém, antes, ele foi um poeta romântico, né? Toda a obra do Machado de Assis é dividida em duas fases, o romantismo e o realismo. E foi as Memórias Póstumas de Brás Cubas que dividiu essas duas fases. Na primeira fase, nós temos, não vamos citar todos os livros, né? Mas um dos mais famosos e que todos nós lemos na escola foi Helena, que é um livro belíssimo, por sinal. E na segunda fase, nós temos Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro também. O Dom Casmurro, inclusive, é considerado uma das melhores narrativas da língua portuguesa. O Dom Casmurro foi traduzido para várias línguas. E uma observação quanto às duas fases do Machado de Assis, a diferença das duas fases, além do romantismo e do realismo, é que a primeira fase, né, envolvia livros que falavam mais sobre dinheiro, família, casamento, né, dinheiro. E o segundo já fazia uma crítica à vida, né? O que acontecia depois do casamento, as traições. Então, todos os livros mais ou menos têm as mesmas características, diferenciando os personagens e a história, claro. Né? Dom Casmurro é um livro que, mesmo sendo escrito na época, ele até hoje é um livro atual, porque os leitores que leem, se você lê 2, 3 vezes, dependendo do momento em que está vivendo o leitor, ele tem uma nova visão do livro, né, do texto e da leitura que ele está fazendo no momento. É interessante também comentar que esse livro foi bem julgado na época, né, pelo fato das traições e aquela incógnita se aconteceram ou não, e que era um insulto às mulheres naquela época lerem esse livro. Ok. E também o Machado de Assis ele revolucionou a literatura da época porque as histórias, os romances da época tinham início, meio e fim. E ele deixa um livro sem saber o que realmente aconteceu. O Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Eles eram previsíveis, mais previsíveis. No caso do Dom Casmurro não é previsível, né? Isso que foi a grande jogada do Machado de Assis, né? E o engraçado dessa incógnita também é que ele conseguia falar na primeira pessoa, né? E ele conseguia afirmar que Capitu, no caso, traía ele, mesmo assim ele tendo essa desconfiança e trazendo essa confusão, essa incógnita aos leitores. Então nós temos um narrador que também é o personagem principal, né? E ele conversa com o leitor durante a narrativa, fazendo considerações, né, a respeito do ritmo da história, do texto. É interessante que no início do livro ele explica por que o
engraçadão, assim, meio rabugento. É, isso aí. Tem uma colocação no livro bem interessante, uma passagem a respeito do título, que é: ele estava num trem e um vizinho próximo ali resolveu sentar ao lado dele e tirou alguns versos do bolso. Então esse vizinho começou a ler para ele os versos que ele mesmo tinha composto. E Casmurro, né, no caso de Casmurro, ele começou a cochilar porque estava muito cansado. E ele continuou lendo. Então, lá conversando, ele parou de ler e o vizinho, ele acordou e disse: continua. E ele disse: já acabei. Ficou muito bravo, muito zangado: já acabei. E daí ele disse: muito lindo, mas na verdade não tinha prestado atenção. E a partir de então ele ficou com o título de Casmurro, no caso, né? Então, quem narra a história é o personagem principal, que é o Bentinho, né? Que é o marido da Capitu. E ele escreve essa história com o objetivo de atar as duas pontas da vida, né? E também ele dá a impressão de ser uma autobiografia. Porém, a história não tem ligação, a história do Bentinho não tem ligação com a do Machado de Assis, são histórias bem diferentes, né? Então a história desenrola-se no Rio de Janeiro Imperial, que é referências locais, tem referências locais de eventos, né? Ruas, praças. Que é uma das características do realismo, né? Que são romances urbanos. E o dele é tempo psicológico, porque ele está falando do passado, do futuro, do presente, então ele se encaixa nisso. E segundo pesquisadores, existem 8 evidências no livro de que Capitu traiu o Bentinho e 8 de que ele não traiu. E pensa-se, né, que esse número 8 é pelo fato de o 8 ser o número do infinitivo. Então ele pode ir, voltar, e nunca vai ter um fim, nunca vai se chegar a uma conclusão única, né? Então, dependendo, como agora eles falou, cada vez que tu lê o livro, dependendo se tu tá feliz, triste, apaixonado ou foi traído, você vai ter uma conclusão diferente. Uma das evidências de que traiu, né, que Bentinho tem certeza que traiu, além da aparência do filho deles, como ele cita, é quando um amigo dele morre. Eu me esqueci o nome. O Escobar. Escobar, isso. E ele percebe como a Capitu olha para ele, pro cadáver, diferente da mulher do próprio Escobar, né? E ele vê que ela se fecha e tem um olhar apaixonante dele. Eu lembro que ele fala lá no livro fixamente apaixonada, apaixonante. Porque na verdade ela contempla o cadáver do Escobar como se fosse... E segura uma lágrima. E essa desconfiança, na verdade, como ele começou a olhar para o filho dele, colocando uma semelhança entre o amigo dele e o filho, foi a partir desse momento, né? Nesse momento. No livro que ele cai em si e começa a massacrar sua mente com essas coisas, com essas desconfianças. Que ele era meio paranoico, né? Ciumento. Mas a própria história do Bentinho justifica isso, né? Que ele é órfão de pai, criado pela mãe. E ele é herdeiro de uma promessa da mãe, de ser padre, né? Não ocorreu. Mas ele se apaixona pela vizinha, pela Capitu, ele foi pro seminário, mas ele acaba voltando e se ordena como escravo, né? E além dos personagens principais, a história que a gente considera como Bentinho e a Capitu, né? O ambiente familiar do Dom Casmurro, do Bentinho, envolve, além da mãe, a tia Justina, o tio Cosme e José Dias, que é o agregado da família. E que tem muito a ver com a personalidade do Bentinho, que ele se espelha muito, né? E tudo que o Bentinho consegue não ir pro seminário foi com a ajuda do José Dias, né? É interessante colocar também que na casa do Bentinho, essa família dele, essas 4 pessoas, 3, a tia, a mãe, a tia e o tio eram viúvos. Então ele denominava a casa dos viúvos. E daí Bentinho acaba se formando em Direito, né? E aí acaba surgindo um amigo, Escobar, que esse Escobar justamente que vai formar na cabeça do Bentinho, porque todos os fatos de Dom Casmurro, eles são pela única visão do Bentinho. Não tem uma visão de outra pessoa. O Bentinho narra conforme a visão dele. Então, o Escobar seria a pessoa com quem a Capitu teria traído o Bentinho, né?
né? Mas o Escobar, ele conheceu no seminário, né? Antes de ele ir estudar. Então, quando ele voltou, formado em Direito, advogado, como conta o livro, e quando ele voltou, ele